Já na próxima semana, você vai discutir sobre as consequências do uso indiscriminado de dispositivos eletrônicos no processo de formação das crianças. Então perceba só como que você está tendo caminhos diferentes. Aqui eu vou ter que falar que a consciência para as consequências para a saúde, as consequências para a educação, as consequências sociais, as consequências familiares, ou seja, tem muita forma de consequência aí do uso indiscriminado. Mas você tem que falar de consequência, porque consequência é uma palavra tão importante quanto democratização naquele ano. Bom, eu trouxe para vocês, para a gente não se estender mais, a cartilha de redação do Enem do ano passado, tá? Vocês estão vendo aí, ó, a cartilha do Enem de 2022. Esse material não é um material sigiloso, então eu posso mostrar aqui no nosso curso para vocês, tá bem? Esse material foi amplamente divulgado. E na página 30, eu quero mostrar uma redação para vocês, tá? Mas antes de começar, se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, eu quero te convidar. Basta você clicar neste botão inscreva-se. Em seguida, ative o sininho. Tá vendo? É simples assim. Só não se esqueça de deixar seu like e seu comentário. Eu prometo que eu vou tentar responder a todas as perguntas, ok? Isso aqui é o que nós fazemos no Enem o ano inteiro, mas eu quero chamar a atenção de vocês para essa amostra de redações aqui. Teve uma redação, não vou ler essa redação para vocês, porque aqui no nosso material a gente tem redações muito melhores, muito mais bonitas, muito mais interessantes, embora essa tenha tirado nota 1000, tá bem? Essa redação tirou nota 1000, se vocês quiserem, digitar aí na internet, cartilha do participante Enem 2022, vocês percebem aí, ó, uma paragrafação muito legal, o aluno coloca elementos coesivos, exatamente como você sabe que tem que usar, certo? Cadê ver? Aqui tem mais, tendo isso em vista, beleza, de início, de repente nesse contexto, vamos lá, dessa forma, vocês estão vendo aí os parágrafos segundo o geógrafo Milton Santos, o aluno usou Milton Santos, além disso, desse modo, nessa perspectiva, certo? Então todos os conectivos aí, ó, portanto, vamos lá, a finalidade aqui, ó, somente assim. Então você percebe que é uma redação muito bem estruturada, certo? Não vamos falar sobre coesão não, nem sobre coerência, nós vamos falar sobre atendimento ao tema. Na página seguinte, há um comentário muito interessante e é sobre ele que eu quero ler para vocês agora, para a gente falar de atendimento ao tema. Por que esse aluno atendeu ao tema? Então eu quero ler para você quais são as análises que todo e qualquer corretor do Enem fará em relação à sua redação. Todo e qualquer corretor do Enem vai para a sua redação, caso você tire 1000, discutir o que está aqui. Então presta atenção no que eu vou ler para você aqui, para você entender o que é atendimento ao tema. E eu vou sublinhar com algumas cores diferentes aqui, para você entender que esse aluno chegou à nota 1000, claro, atendimento à norma culta, os repertórios são pertinentes, tem coesão e coerência, tem os 5 elementos na proposta de intervenção. Mas de uma maneira mais aprofundada, o que é o atendimento ao tema e o que é analisado, o que foi analisado nessa redação em relação ao atendimento ao tema. Foi isso aqui, ó. Em relação aos princípios da estruturação do texto dissertativo, percebe-se que o participante apresenta a introdução e que expõe o ponto de vista. Então, tese na introdução. Ok, isso vocês já sabem que é obrigatório fazer. Desenvolvimento de justificativas que comprovam esse ponto de vista. Então, D1 e D2, opa, vou apagar a minha ação aqui. D1 e D2 que comprovam aquilo que ele apresenta. Então, na introdução, ele apresenta a tese 1 e a tese 2, depois no D1 e no D2 ele prova isso aqui, ele se aprofunda. Até aí você já sabe disso, né? Foi o ano inteiro, o curso todo eu já falei disso para você. E a conclusão que encerra a discussão demonstrando excelente domínio de um texto dissertativo argumentativo. Agora é com vocês. O tema é abordado de forma completa já no primeiro parágrafo, quando o participante trata da importância dos documentos civis para que a cidadania dos indivíduos seja assegurada. Então veja, já na introdução há o atendimento completo do aluno. Já na introdução há o atendimento completo de todas as palavras: registro civil, invisibilidade e cidadania. Por quê? Porque o aluno fala isso. O aluno não fala isso não, o material fala isso, ó. Quando o participante trata da importância dos documentos para a cidadania dos indivíduos, para que ela seja assegurada. Observa-se também
Competência número 2. Uso produtivo do repertório sociocultural pertinente à discussão proposta pelo participante em mais de um momento do texto. Então, o aluno traz 3 repertórios. Vamos contar se são 3 mesmo? Eu não lembro. Vamos contar 1 da Nancy, 2 do Milton Santos e 3 do Sartre. Ótimo. Então, como vocês viram, começa com o repertório, tananana, depois desenvolve com Milton Santos e depois traz o Sartre. Um repertório para cada parágrafo. Exatamente como eu tenho explicado para vocês no nosso curso até agora, certo? Então, olha aí, mais uma vez. O uso produtivo do repertório sociocultural é pertinente à discussão proposta em mais de um momento. Então, em mais de um momento, Priscila, em mais de um momento, está claro aí para você. Em mais de um momento, o aluno faz isso, tá? Em mais de um momento, ele faz uso produtivo do repertório. Ótimo. No primeiro parágrafo, são apresentadas as ideias da filósofa Nancy, para quem a visibilidade de um grupo ou indivíduo para a sociedade e para o poder público está associado ao conceito de justiça social. Ótimo. Já com o intuito de introduzir o tema, vou mudar de cor. Com o intuito de introduzir o tema, apontando a necessidade dos documentos civis para que o indivíduo seja considerado cidadão. No segundo parágrafo, a participante utiliza do conceito de cidadanias mutiladas de Milton Santos. Olha aí, ó, gente. Conceito, não é livro, não é documentário. Cidadania mutilada é um conceito do Milton Santos, é um conceito. Tem aluno que coloca em seu livro, não é livro. O nome do livro é Por uma Outra Globalização. Não é documentário, documentário é Globalização, o Mundo Visto pelo Lado de Cá. Se você não vai falar do documentário nem do livro, então você vai citar só cidadanias, você vai citar um conceito. Eu estou preparando a apostila do segundo semestre e aí tá ficando muito legal porque vai ter uma página só sobre conceitos, entendeu? Então você vai trazer vários conceitos de várias pessoas, mas aí que tá. Você vai explicar legitimar enquanto um conceito do Milton Santos, e não enquanto um livro. Tem aluno que coloca que o Murar o Medo é um livro, é um conto. Não é nem livro nem um conto, gente, é um texto. Então você tem que saber os conceitos, de quem são os conceitos, e atribuir isso de maneira clara e, sobretudo, correta para o seu leitor dentro do texto. Beleza? Para discutir o fato de que muitos brasileiros não têm acesso aos direitos previstos pela Constituição e que o registro civil é o que permite que o poder público reconheça essas pessoas e possa mudar essa atitude. Então veja, na introdução houve atendimento ao tema em um repertório muito bem relacionado ao tema. No D1 ele usou Milton Santos para falar do conceito de cidadania. Ninguém mais perfeito, certo? Só ficaria melhor se no terceiro parágrafo a pessoa tivesse usado o Fernando Braga para falar de invisibilidade, porque era uma das palavras-chave do tema também, do Understand Me. Mas aí não era meu aluno, né? Usou outro, mas tirou mil mesmo assim. Tá joia? Vamos lá, ficou legal também. Já no terceiro parágrafo, em que o participante discute a construção do verdadeiro eu pelo indivíduo, é apresentado um pensamento de Jean-Paul Sartre, que afirma que a existência humana é necessária para que o homem possa construir a sua essência. Perceba aí, tá falando mais de essência. Eu teria usado o Fernando Braga, que é a sumidade para falar sobre invisibilidade social, para usar o termo invisibilidade pública, porque o tema era sobre registro civil, invisibilidade e cidadania. Então, veja só, essa redação ficou muito legal, mas o aluno poderia ter colocado aqui, para falar de registro, quem ele usou, que é a Nancy, se eu não me engano, né? É a Nancy na introdução, depois o Milton Santos para falar de cidadania e depois o Fernando Braga para falar de invisibilidade. Aí haveria ainda mais atendimento ao tema, você percebe? Naquele ano, neste ano, no caso, nós tivemos tantas notas acima de 920, 930, 940, 960, justamente porque, naquele ano, né? Porque os nossos alunos usaram Fernando Braga, Milton Santos e outro repertório, que daí cada um usou o seu. Mas o atendimento ao tema e a escolha do repertório ficou muito bem feito. Aí vamos ver como que o aluno continua esse texto e essa análise aqui do atendimento ao tema. Percebe-se também ao longo da redação a presença de um projeto de texto.
estratégico, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, desenvolvidos de forma consistentes e bem organizadas em defesa do ponto de vista. Como apontado anteriormente, no primeiro parágrafo, a participante apresenta a importância dos documentos civis para que o indivíduo tenha sua cidadania assegurada, ou seja, tenha acesso aos seus direitos, mas afirma que muitos ainda não possuem um registro. Nessa introdução também é definido o caminho que o texto vai seguir, projeto de texto. O participante quer tratar das consequências do acesso aos documentos, a ascensão social e a construção do eu pelo indivíduo, e afirma que é necessária uma ação do Estado para que isso seja possível. No início da sua argumentação, o participante trata da ascensão social dos indivíduos, mostrando que os brasileiros de classes sociais mais baixas não têm acesso aos seus direitos. Nesse sentido, o registro civil é o que possibilita que o poder público reconheça que esses indivíduos e se conecte com eles, atuando de forma a promover a equidade social. Já no terceiro parágrafo é trabalhada a segunda consequência da regularização do indivíduo, que foi apresentada na introdução. Percebam que todo o projeto de texto está aí, está claro aqui nesse texto que nós estamos lendo? A construção do verdadeiro eu por parte do indivíduo. De acordo com o participante, como o registro garante que o indivíduo exista, isso permitirá que ele possa definir quem realmente é e se tornar mais visível à sociedade, que também garante a sua cidadania. Depois tem a proposta de intervenção e tudo mais. Então veja, aqui, em toda essa análise que eu fiz, o que você percebeu? Que o aluno apresentou tudo aquilo que era necessário para um bom parágrafo. Era necessário para um parágrafo de desenvolvimento, para um parágrafo de introdução. O aluno apresentou a tese 1 e a tese 2 no parágrafo de introdução sobre registro civil, cidadania e invisibilidade. Depois o aluno discutiu no D1 sobre a importância do registro civil para a garantia da cidadania e usou Milton Santos. Depois ele utilizou para a garantia da visibilidade do eu autêntico, certo? Aqui ele falou sobre o eu autêntico e ele usou o Sartre para discutir sobre isso. Então vejam, o aluno em todos os parágrafos atendeu ao tema, o aluno em todos os parágrafos soube discutir a abordagem e justamente por isso houve atendimento pleno ao tema. Houve projeto de texto e o aluno soube conduzir toda a argumentação dele até chegar na proposta de intervenção, tá bem? Agora, anjos, eu convido vocês aqui a pegar a apostila na página 98, porque a partir de agora a gente vai ver quando o tema é subjetivo, quando o tema é social, quando o tema faz uma pergunta. Eu vou convidar vocês a gente analisar essas redações para a gente perceber como cada aluno conduziu um projeto de texto atendendo aquilo que foi proposto. Tá joia? A gente começa a nossa aula de hoje falando sobre a cultura de paz e da não violência como alicerce para o verdadeiro desenvolvimento. Essa é uma redação produzida pela aluna Ana Júlia, que se utilizou, que trouxe para a redação dela uma forma muito interessante de argumentação, que é o livro Holocausto Brasileiro, da super renomada, premiadíssima jornalista brasileira. Este é um livro investigativo de uma jornalista também investigativa que fez uma pesquisa assim nas entranhas deste hospital psiquiátrico de Barbacena, que assim como tantos outros hospitais psiquiátricos no Brasil, mataram muita gente. Não só mataram, como ceifaram qualquer forma de dignidade por meio da violência, por meio da hostilidade, por meio da agressividade. Então esse livro ele mostra como que há uma situação que deveria ser os manicômios brasileiros, que deveriam ser um lugar de ressocialização, um lugar de inclusão, um lugar de tratamento, um lugar que deveria acolher essas pessoas, esses indivíduos, sendo